Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como baixar imagem de satélite gratuitamente e aplicar alguns algoritmos de aprendizagem profunda de Deep Learning nessas imagens, usando um pacote chamado Deep HyperX. Então vou começar aqui por esse site, né? É da agência europeia, que disponibiliza imagens do satélite Sentinel. Tem vários, tem 1, 2 e 3, e eu vou mostrar. Então, nesse site aqui tem um endereço em cima, né? Você pode buscar por Copernicus Open Access Hub. Tem esse botãozinho para você mudar o tipo de visualização, o tipo, né, de camada que você quer ver. De repente, para encontrar o que você procura, né? É legal ver o relevo, esse tipo de coisa. Você tem aqui esse botão para logar, mas você tem que criar uma conta. Se não tem uma conta ainda, você clica aqui embaixo, tá? É facinho, poucos dados. E aí eu mudei aqui o modo de visualização, porque eu quero encontrar um morro. E esse modo aqui é mais fácil encontrar esse morro. Você pode pegar, arrastar o mouse com o botão apertado para ir para outro lugar do mapa, né? Você tem um mapa do planeta inteiro aí. Então, arrastando o mouse, você consegue mudar de local. Eu fui aqui para o Brasil, né? Saí lá da Europa. Você pode usar a barra de rolagem para afastar ou aproximar o mapa. Eu vou aqui na região do Pantanal, que eu quero pegar uma região de serra muito bacana que tem aqui no Pantanal. Aproximei um pouco mais. Ali está aparecendo um lago aqui embaixo e ali a serra, que eu vou mostrar para vocês, que é a Serra do Amolar. É um projeto que a gente está fazendo aqui na área de queimadas. Mas aqui é só para mostrar essas funcionalidades. Aqui é uma foto, tá, dessa região que é muito bonita. Para quem quer visitar e conhecer o Pantanal, eu recomendo. E aqui eu marquei, ó, arrastando de novo o mouse, mas apertando agora o botão de rolagem, aquele botão, aquela bolinha de rolagem, você consegue desenhar uma região nesse mapa, um retângulo, tá? E você tem que marcar a região que você quer obter imagem de satélite daquela região. Então você marca uma região. Aqui eu marquei a serra, né, do Amolar. E aí você pode clicar ali naquelas três linhazinhas da parte de cima da esquerda, que eu estou usando a seta vermelha para indicar, que ele vai abrir algumas opções de busca para você. As duas mais importantes aqui é o período que você quer fazer a busca. Dependendo do satélite, né, você tem imagens, né, dos últimos 5 anos, 3 anos, ou de períodos anteriores, né? E também tem a frequência com que essas imagens são obtidas pelo satélite, né, que é o tempo que demora para ele fazer, né, girar em torno da Terra e obter as imagens de cada ponto. E aí você pode fazer, aqui eu peguei de janeiro de 2020 até 19 de junho de 2021. Ele vai procurar tudo que ele tem de imagens desses satélites nessa região. Aqui eu vou escolher um satélite específico, que é o Sentinel-2, tá? Viu aqui embaixo tem um 3, tem um 1. E aqui tem esses tipos, né, os produtos do satélite. Pessoal, eu sou da área de computação e IA, conheço muito pouco dessa parte de geociências. E aqui o vídeo é voltado para o pessoal da computação que não conhece muito disso, mas quer brincar com esse tipo de imagem. Então eu posso falar algumas besteiras aqui. Aqui, ó, esse tipo de produto, tem alguns tipos que você pode escolher. Eu escolhi esse S2A, S2MSI2A, tá? Aqui eu vou mostrar depois onde você pode procurar mais informação sobre isso aqui, ó. Tá? Nesse site aqui dessa mesma agência, você pode buscar lá pelo nível 2A, ele te mostra o algoritmo. Ele chama de produtos também, né? Na verdade, não é só a imagem do satélite que você tem quando você baixa as coisas desse site. Tem mais coisas, tem imagens processadas, né? E aqui é o algoritmo que foi usado para processar as imagens nesse nível 2A. Então você tem o nível 0 lá, um A, um B, um C, que tem diferentes tipos de processamento que são feitos nessas imagens. Então vai depender muito do tipo de coisa que você quer fazer com as imagens, para você saber qual nível que você precisa pegar, tá? E até qual satélite que você quer pegar. Tá, mas eu não vou entrar nisso, até porque não é algo que eu domine, mas eu sei que esse nível aqui foi legal, deu para fazer o que eu queria. Uma coisa bacana desse nível 2A é que ele tem um mapa de classificação de cena, um mapa de cobertura. Tá? O que é isso? Naquela região que eu peguei, cada pixel, né, esse algoritmo classificou
para dizer se aquele pixel aqui, por exemplo, tem vegetação, não é vegetação, é solo exposto, é água, nuvem, neve. Então é um tipo de, é uma classificação aí, tem 12 classes, né? E esse produto que você consegue baixar do Sentinela-2 aí tem essa classificação, que a gente vai usar, na verdade, no nosso exemplo aqui, como o ground truth, quer dizer, são os dados anotados. Então a gente vai pegar aquela imagem e tentar rodar um algoritmo de aprendizagem automática para aprender a classificar, e vai usar essa classificação que a gente tem pronta aqui como ground truth, como dados anotados. Volto lá, aí a lupa, né, para você fazer a busca, né, por imagens do Sentinela-2 ou produtos, né, porque é um pouco mais do que imagem, é bem mais do que imagem, e vai te responder, né, vai te dar como resultado uma coisa parecida com isso, uma lista com várias opções. Aí são opções de datas, principalmente. Eu vou afastar um pouco aqui a imagem do mapa, né, para vocês verem que, ó, aquela região que eu marquei ali em vermelho é a região que eu quero, né, processar. Eu quero imagens daquela região. Esses dados do Sentinel-2, eles são processados numa região um pouco maior, né? São vários blocos, né, que você tem. Você não escolhe exatamente qual posição você quer. Você baixa um bloco inteiro, e aqui são 2 blocos que ele marcou aí, que são esses 2 blocos que têm intersecção com a área do meu interesse. Como o bloco de cima tem mais, a intersecção é maior, eu vou tentar pegar do bloco de cima alguma coisa, e não no de baixo. O de baixo tem uma intersecção, mas bem menor. Então é por isso que aparecem dois retângulos grandes aí, né, 2 quadrados grandes. E você pode aqui ter uma prévia, né, da imagem, né, que você tem dessa região, para saber se tem muita nuvem, tem pouca nuvem, né. Você tem aqui essa caixinha que você pode clicar para escolher que você quer baixar essa imagem. Você pode escolher várias e baixar várias, mas tem que tomar cuidado aqui, aparece do lado offline. Isso quer dizer que esse produto aqui, né, com esse tipo de imagem, não está disponível para você baixar agora. Mas você pode colocar ele lá no carrinho, e aí depois de alguns dias você pode olhar que vai estar lá disponível. Mas para brincar aqui, né, nesse vídeo, eu vou pegar uma imagem que está disponível agora. Então não aparece o offline do lado. Certo? Se você passar por cima com o mouse dessa descrição e do nome desse produto, vai abrir ali 4 opções embaixo aqui. Uma de download e outra de visualização. Você pode clicar nesse olhinho, que aí vai aparecer vão aparecer mais dados sobre esse pedaço aí desse bloco de dados do Sentinel-2. Por exemplo, descendo aqui, você vai ver o tamanho desse conjunto de dados, né? São as imagens com as bandas. Depois eu vou mostrar o que vem dentro disso aí. Mas vem um bando de coisa. A maioria eu nem sei para que serve, mas eu vou mostrar aquilo que interessou para fazer esse experimento. Aí você olhou as imagens lá, viu os dados, né, escolheu, clica para fazer o download. Pode demorar um pouco, tá? Mas depois que baixar, você vai ter um arquivo compactado que você vai descompactar e vai ser criada essa pasta com um ponto safe aí, ó, SAFE, tá? Então vai ser um nome bem comprido e tem um monte de coisa dentro dessa pasta. Aqui, ó, estou mostrando aqui Alce Data, Datastrip, Granule, tem um bando de coisa. Mas a que interessa para nós aqui é uma subpasta chamada IMG Data, que fica aqui, ó, dentro da pasta S2A.safe, que é a pasta principal, que depois você descompacta, depois tem uma pasta Granule, depois um L2A, e um nome bem comprido, e aí chega nessa IMG Data, que é onde tem as coisas que interessam. Esse satélite tem alguns sensores, né, com diferente resolução espacial. Essa resolução espacial está bem relacionada com a sua capacidade para identificar os objetos lá no nível do solo. Tá? Então 10 metros quer dizer mais ou menos que cada pixel, né, daquela imagem, né, equivale a 10 metros lá do chão. Não é exatamente isso, mas é só para... E aí você tem, né, com essa resolução espacial de 10 metros, se você entrar dentro da pasta, você vai ver que só tem 4 bandas nessa resolução, a B2, B3, B4 e a B8. Tá? Já com resolução de 20 metros, que não dá para dizer que é pior,
Porque depende do problema, 20 ou 10, pode ser vantagem ou não pegar, ou você pode ter mais bandas. Isso não é muito trivial, esse negócio de você olhar para a resolução e falar que isso é melhor ou pior, tá? Mas o 20 metros quer dizer que aquele pixel agora está cobrindo uma área de 20 metros. Então você tem menos detalhamento, né? Se o objeto agora tinha 15 metros, por exemplo, de largura, né, ele vai sumir dentro do pixel. Já no pixel de 10 metros ali, um objeto de 15 metros, talvez você já consiga identificar ele de alguma maneira. Mas já com 20 metros de resolução espacial, reparem que tem um monte de banda aí, ó, B2, B3, B4, são 9 bandas com essa resolução. E eu vou usar justamente essa resolução para ter mais bandas, né, para poder explorar os algoritmos de aprendizagem multibanda, que é o foco também desse vídeo aqui. Tem também umas outras, os arquivos de imagem aqui do Sentinel-2 são essa extensão JP2, tá? Tem também um SCL aqui, tá vendo? Isso é bem bacana. Aqui são aquelas classificações, se é água, se é vegetal. Tá nesse arquivo aqui, nessa imagem aqui. E tem também outro arquivo embaixo, ó, TCI. Aparece um TCI 20. Esse TCI é de True Color. Cada banda dessa é como se fosse uma imagem em tons de cinza, tá? B2, B3, quando você abre isso e tenta visualizar, você visualiza como se fosse uma imagem em preto e branco. Isso aqui é uma composição de 3 bandas para te dar uma imagem colorida, para facilitar você visualmente ali analisar a região. Embora, porque a gente vai fazer aqui, a gente não vai usar essa imagem, é mais para na hora de visualizar. Eu vou agora entrar num software chamado QGIS, que é muito bacana, tem um monte de coisa. Eu conheço 5% do que dá para fazer com ele, e eu vou mostrar aqui o que eu aprendi brincando. Esse botão aqui é um dos mais importantes para você abrir aquelas imagens. Esse botão chama gerenciador de fontes de dados livres. Ele vai abrir essa janelinha e você vai no raster. Eu coloquei imagens entre parênteses porque um raster não é necessariamente uma imagem, tá? É um formato de arquivo aqui, é uma maneira de codificar as coisas em formato de matriz, mas dá para você colocar um monte de coisa dentro de um raster. Você pode depois visualizar isso como uma imagem, mas não é necessariamente uma imagem. Mas eu vou chamar de imagem aqui porque facilita pra gente. Quem está mais acostumado com esse conceito em visão computacional. E aí você vai clicar nesses 3 botõezinhos aqui, vai lá naquela pasta lá do R20M, né, que a gente viu dentro de Image Data. Você escolhe ali todas aquelas bandas e vou escolher também a imagem com as classificações, né, que a gente vai usar como Ground Truth, né, como imagem de referência, e a imagem True Color. Tá aqui, ó. Aí você vai abrir isso aí. Aí você vai ver aqui a imagem True Color que vai aparecer, a imagem em colorida. Eu vou dar um zoom nela para vocês verem aqui a Serra do Amolar já um pouco mais próximo. Dá para ver aqui aquele riozinho, aquele lago, né? Aqui, essa parte de camadas aqui é uma parte bem importante do QGIS para você aprender a mexer. São várias camadas e a que aparece é a que está mais para cima. Se você clicar naquele tique ali que tem, você pode clicar ali para deixar de mostrar alguma camada. Ou você pode mudar a ordem das camadas. Essa camada que está aparecendo é a TCI, então é a True Color Image, né, que é a imagem, né, colorida. Eu desmarquei 2 lá de cima para você ver agora a terceira camada, que é a banda 12. Então a gente está vendo agora a banda 12. Repara que muda, né, a visualização. Diferentes bandas são úteis para diferentes problemas, então você não pode dizer qual que é a melhor ou pior de antemão, né? E aqui eu mudei agora e coloquei lá para cima a camada com a classificação, essa SCL, tá? Reparem que ela é mais chapada, porque na verdade ela são aqueles os tons de cinza, né? Cada tom de cinza é referente a uma daquelas classes, se é vegetal, vegetação, sem vegetação, nuvem, essas coisas todas, tá? Eu vou mostrar uma coisa bacana aqui do QGIS, que dá para melhorar essa visualização. Se der um clique invertido ali em cima da camada, e depois clicar em propriedades, vai abrir essa janelona aqui, ó, com um monte de opção. Eu vou em simbologia, tá? E aí, eu não vou explicar os detalhes aqui, mas fuçando aí lá no tipo de renderização lá em cima, mudando para banda simples,
mudando o modo para intervalo igual, colocando classe, set classe e clicando em cima dessas cores que tem, você consegue trocar as cores. Em vez de aparecer em tons de cinza, você bota agora uma cor para verde, por exemplo, a vegetação, azul para a água, para facilitar a interpretação. E você pode também mexer com a transparência, que as camadas ficam uma em cima da outra e é só a última que aparece, né? Porque cobre as outras. Você pode mexer na transparência, né, da camada, ou chamada aqui de opacidade, para deixar que o que está embaixo apareça um pouco também. Então você mexe nessa transparência e deixa um pouco opaco a camada. São coisas bem bacanas. Reparem aí que fica bem melhor agora para ver a região que tem água, que tem vegetação, e que não tem vegetação, que está nesse cor meio rosa assim. Coloquei ali, mas você pode mexer nessas cores todas. Aqui eu afastei um pouco a imagem do mapa para mostrar um outro recurso muito bacana, que são aqueles XYZ Tiles ali, tem a opção Satélite Google. Isso aí vai baixar aquelas imagens do Google, você vai ter a imagem do planeta inteiro, porque eu só tenho imagem do Sentinel-2 numa pequena região, mas eu quero olhar essa imagem agora dentro de uma imagem de satélite no mundo inteiro. Quando você clica ali, ele vai abrir essa imagem de satélite, que você pode, né, mexer, andar por ela. Só que vai tapar as outras camadas, ficou por cima, né, das outras camadas. Então eu vou pegar agora e vou mexer na ordem das camadas para que a nossa camada do Sentinel-2 ali apareça. Então tá aqui, ela apareceu, a nossa Serra do Amolar. A Serra do Amolar, reparem que eu quero processar, é só um pedaço, né, daqueles dados todos que eu peguei do Sentinel-2 da região inteira. Para não ficar processando à toa um monte de coisa, né, eu vou recortar esse pedaço. Eu vou criar uma outra camada agora que vai ser um recorte disso. Para conseguir recortar, eu vou usar um outro recurso agora. Eu vou aproximar um pouco agora da Serra do Amolar. E vou usar um outro recurso importante aí do QGIS, ou dessa área toda de GIS, que são os Shapefiles, que é um tipo de camada diferente da raster, onde eu tenho agora, eu posso fazer desenhos geométricos, linhas, pontos, tá? Então eu clico ali, e aí eu só vou dar um nome para essa camada que eu vou criar, e eu vou criar o tipo de geometria ali que eu mudei para polígono, né? Poderia ser ponto, linha, mas eu quero desenhar um retângulo ao redor disso. Poderia desenhar um outro tipo de coisa também. Então eu vou escolher ali, criar a camada, chamei de apenas serra. E aí, né, não aparece nada de diferente, porque não tem nenhum objeto geométrico ali. Eu tenho que mexer no modo de edição, aquele lapisinho ali. Eu entro no modo de edição, tá? E aí vai abrir essas opções aqui. Se não aparecerem essas opções, pode ser que não seja habilitada essa barra de ferramenta. Você tem que ir lá no exibir, barra de ferramenta de digitalização de forma. Tá? Eu vou escolher essa opção de marcação, que ela me permite clicar no ponto central do retângulo. Eu clico, arrasto o mouse, aí eu clico invertido quando eu tiver o meu retângulo todo desenhado. E é a minha área de interesse, que eu vou usar depois para fazer o recorte. Aqui eu estou usando para fazer recorte, mas isso aí dá para usar para um bando de coisa, tá? Aqui eu estou mostrando, sei lá, 10%, 1% menos do que dá para fazer. Depois que você termina de marcar, dá o clique invertido, abre uma janelinha, você dá uma identificação para essa forma geométrica que você criou. Não vou usar, na verdade, essa identificação aqui, eu joguei 1 ali, poderia jogar qualquer número. Eu também posso, nesse tipo de camada, eu posso também colocar aquelas opções de visualização diferente, tá? Para deixar mais opaco, por exemplo, para mudar de cor, tem um monte de opção também. Eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas só mudei ali a opacidade, a transparência, tá? Eu vou precisar também, para fazer o processamento de recorte, tem uma coisa que eu preciso fazer, que é salvar. Essa camada ele criou, mas está só na memória, não tem um arquivo guardando essa camada. Eu vou precisar clicar ali e vou ter que dar o clique invertido, exportar e salvar feições como. Tá? Então ele vai gerar um arquivo agora com esse shapefile. Tá? Aqui eu tenho só um retângulo, eu vou ter um monte de outras coisas, outras formas geométricas. Tá? E eu dei o nome aqui de apenas serra também para o arquivo. Eu poderia ter dado um outro nome, seria até melhor. Para eu não confundir né, o arquivo com a camada que foi criada. Porque eu vou agora pegar e usar lá no raster, em cima, extrair e recortar o raster pela camada de máscara. Então ele vai usar essa máscara que eu criei, que é esse retângulo aí, que eu criei, para fazer um recorte
naquela imagem de satélite. Tá? Na verdade, né, você tem que fazer um por um aqui. Eu peguei agora, ele vai abrir essa janela. Eu escolhi aquela imagem da classificação, a SCL, né, que é a classificação feita de cada pixel. Eu vou recortar aquela primeiro. Aí a camada de máscara é o shapefile, onde tem esse retângulo, shapefile. Aí você dá um executar lá embaixo, ele vai executar. E reparei, ele vai criar agora uma outra camada com o resultado do recorte, que ele chamou de recortado máscara. Você pode agora dar um clique invertido nessa camada, clicar em exportar, salvar como, e aí criar agora sim uma imagem tipo TIFF, que é a que a gente vai usar depois na aprendizagem automática, tá? Eu chamei de Amolar GT, já pensando no nome que eu estou usando depois lá na hora de processar. Então essa imagem TIFF vai conter o quê? A classificação de cada pixel. Seria o nosso ground truth, as imagens de referência. Eu vou agora, uma outra coisa que eu preciso fazer, essas bandas, né? Aquelas 9 bandas, eu preciso juntar numa imagem só, num TIFF só. Aí eu vou usar a opção lá do raster, miscelânea, mesclar. Tá? Depois que eu clico ali, vai abrir uma outra janela. Eu tenho os 3 pontinhos ali para escolher. Eu vou escolher as bandas, ó, B2, B3, B4, até B12, B8A, todas as bandas. Eu vou falar que eu quero colocar cada arquivo, né, de entrada, essas 9 bandas, eu quero numa banda separada dentro da nova imagem, quer dizer, eu não quero mesclar as bandas dentro dessa nova imagem que eu vou criar, nesse TIFF que eu vou criar, tá? Elas vão ficar separadas em 9 bandas, mas num arquivo só. Vai ser um TIFF só. Lembra que eu tinha um monte de arquivo, um para cada banda. Agora eu vou ter um arquivo só para todas as bandas, mas cada banda separada dentro desse arquivo. Esse tipo é importante, né, porque se você deixa float aqui, que é o padrão, dá pau depois na hora de carregar, no programa que vai usar Deep Learning, tá? Então mudo para o int 16, acho que o int 32 deve funcionar também. E aí beleza, ó, ele vai criar uma nova camada agora, que é o resultado, né, dessa mesclagem que ele fez. Ele pegou as 9 bandas e jogou agora numa camada só. Se você abrir lá, né, o clique invertido e em propriedades, e clicar em informação, você vai ver ali embaixo, ó, que são 9 bandas, para confirmar que deu certo. Das 4 primeiras bandas ele até mostra algumas estatísticas. Das outras ele não mostra, mas estão lá as 9 bandas. E você tem agora que pegar e fazer aquele mesmo recorte que a gente fez naquela imagem de ground truth, tá? Na imagem que tem a classificação dos pixels. Você tem que repetir aquele passo. Não precisa criar o retângulo de novo, o retângulo já está criado. Você precisa só ir lá no raster, né, e fazer o recorte. E aí você pode salvar isso. Você salva aqui como amolar.tif, que é o nome que eu vou usar no programa depois. Você tem que salvar essas 2 imagens no local específico que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Mas a parte do QGIS acabou. Agora vamos começar a parte do Deep Learning, do aprendizagem profundo. Eu vou usar esse código aqui, disponível na internet. Tem um artigo que eu apontei aqui, dos caras que criaram esse software, que fizeram a comparação de diversos algoritmos. Eu vou usar redes convolucionais que foram feitas especificamente para imagens com muitas bandas. O mais comum é trabalhar com imagem RGB, isso a gente está acostumado, faz muito. Mas com muitas bandas não tem tanto código assim disponível. E esse eu achei bem bacana, consegui instalar sem erro. Tem esse artigo, tem o setup aqui que você tem que, né, instalar isso aí. Tem as instruções. Eu instalei usando um ambiente Conda, criei um ambiente Conda e usei o pip. Tem um comando pip que ele mostra aqui embaixo. Eu uso o Ubuntu 20.4 com a GPU GTX 1070. Se for diferente disso, pode dar pau. Mas acho que dá para arrumar aí, mas não é o foco desse vídeo. Tem vários modelos aqui disponíveis, inclusive alguns modelos, ó, máquina de vetor de suporte tem implementada nesse código. E vários modelos para mexer com imagens hiperespectrais. Essa imagem que eu peguei não é hiperespectral, ela é multiespectral. A multiespectral geralmente tem lá, sei lá, 4, 5, 6, 10, 15 bandas, não são tantas bandas assim. A hiperespectral são geralmente mais de 100 bandas. Eu até testei esse código com 200 bandas em outro tipo de imagem e funciona legal. É bem bacana. Depois que você baixa o código, né, na sua máquina, ou pelo Git, ou o zip e descompacta, vai ter um monte de arquivo ali dentro, tá? Aqui aparecem alguns arquivos que não vão ter quando você baixar, que são arquivos que eu acrescentei depois nesse código. São algumas coisas que a gente mudou para facilitar ainda mais o uso.
mas dá para você usar com o código que você baixa da internet. Se tiver interesse no nosso código, entra em contato, de repente eu passo para vocês essa versão adaptada nossa. Essa pasta datasets é importante porque é onde você vai colocar aqueles dois arquivos que você gerou, aqueles dois TIFFs, tá? Você entra dentro de datasets, cria uma pasta chamada Amolar ali dentro, e dentro dessa pasta Amolar você coloca aquelas duas imagens. O TIFF com as bandas, com as 9 bandas, e o TIFF com a classificação, que você vai usar, né, como sendo os seus pixels anotados. Tem alguns arquivos que você vai ter que mexer. Um deles é esse Custom Datasets, tá? .py, que é um arquivo em Python. É bom saber o mínimo de Python, eu acho. Mas talvez mesmo sem saber Python você consegue mexer só olhando e copiando as coisas. Na verdade aqui, ó, esse arquivo tem um exemplo, né, de como o código para você abrir um conjunto de imagens ali, que é o DFC 2018. Eu só peguei esse código, copiei e colei e troquei ali o nome do arquivo de imagem para amolar.tiff, o ground truth, que é o GT, por amolar GT TIFF. Não mexi mais nada aqui, mas no folder ali, ó, tem essa função que ele vai chamar amolar loader, tá? Loader. Que lá em cima era DFC 2018 loader. Você tem que trocar isso também. Você vai ter que criar essa função aqui. Você não vai criar do zero, você vai pegar a função que já existe de exemplo, copiar, colar e vai trocar algumas coisas ali. O amolar, principalmente, o nome, esse DFC 2018 é o que você vai mexer nele. Aqui tem uma coisa importante que são as bandas RGB. Aqui eu estou falando que eu coloquei 210 aqui, mas nem tenho certeza se são essas bandas mesmo, acho que são. A banda onde está o vermelho, o verde e o azul que você quer usar depois que o programa vai mostrar a imagem colorida. Então você tem que mostrar as bandas para ele compor a imagem colorida. É claro, você pode pegar outras bandas e ele vai compor alguma coisa, vai mostrar uma coisa para você também. Pode brincar com isso aí. E aqui são as classes, tá? Essas classes eu peguei os nomes lá, né, daquele site, né, do Sentinel. Mas você pode usar qualquer nome que você queira. Pode colocar em português aqui, não tem problema não. Não vai influenciar no resultado depois. Você vai mexer também no arquivo utils, pessoal. Isso aqui, utils.py em Python. Quando eu tentei rodar pela primeira vez, deu um pau. Aqui, nesse ponto, tinha a função que abre o arquivo TIFF está dando pau. Na internet, o pessoal fala para você fazer um downgrade de uma das bibliotecas ali para funcionar. Parece que quando os caras fizeram o código, eles usaram a versão mais antiga, onde isso funcionava, e depois essa função mudou os parâmetros e dá pau. Eu nem tentei fazer o downgrade, eu já fui direto tentando usar uma biblioteca diferente, que é essa image.io, que você tem que dar um import ali em cima, né, nessa image.io, e troquei o comando. Esse misc.imread, eu troquei por image.imread, e aí passou a funcionar. Ele conseguiu abrir aquelas imagens TIFF ali da Serra do Amolar. Isso aqui é um script, pessoal, que eu fiz pro shell do Linux, que eu estou acostumado a usar, mas você não precisa fazer o script, não. Mas se quiser, você pode dar uma olhada nesse script e fazer um. É porque, como eu rodo um experimento com vários tipos de redes, vários tamanhos de patch, esse tamanho de patch, na verdade, é a região em torno do pixel, que o algoritmo vai olhar na hora de aprender a classificar o pixel, tá? Então eu testei vários tamanhos diferentes. Então eu fiz um script para que ele rode isso de uma vez só, sem eu precisar toda hora lá e escrever o comando. O comando mesmo é esse aqui, ó, que vai rodar a aprendizagem, né, e vai fazer o teste, tudo. Esse main.py. Então esse Python main.py vai rodar e tem um monte de parâmetro que você passa, que é a rede que você quer usar, o dataset, taxa de aprendizagem. Eu tenho um monte de coisas aqui que eu não vou... Tem lá no README do programa o total de épocas que vocês podem usar, tá? Aí você vai rodar isso, ou o script que você vai construir, ou direto esse Python main. Mas antes de rodar, você tem que rodar uma outra coisa. Na verdade, você tem que ativar o ambiente Conda, né? Aqui que eu chamei de Deep HyperX. Você pode chamar do que você quiser. E aí você vai rodar esse Wisdom.server. Isso aqui é outra coisa muito bacana. Esse aqui é um produto do Facebook. A IA, né, tem uma divisão do Facebook que trabalha com inteligência artificial, que disponibiliza esse código aí aberto, que é quando você quer mostrar gráficos em tempo real. Você quer um gráfico conforme ele vai sendo construído. Por exemplo, o gráfico de aprendizagem, que mostra a função de perda dos algoritmos de aprendizagem. A gente vai ver daqui a pouco. Então eu rodo, né, esse programa.
E depois vou rodar, né, o código mesmo, né, que vai fazer a aprendizagem. Aqui eu não coloquei, né, a linha de comando, porque você tem que ver como é que você vai fazer aí. Você vai fazer o script ou vai colocar Python main e os parâmetros todos. A hora que você der o Enter aqui, ele vai começar a rodar. Aí que você tem que fazer o seguinte: você abre um navegador e entra nessa URL aí, nesse endereço, localhost.2.8097. Por quê? Esse programa, o Deep HyperX, se comunica com o Wisdom, vai passando dados e ele vai desenhando os gráficos. Esse negócio é muito poderoso, pessoal. Dá para você mudar o tipo de gráfico, colocar título, mexer no eixo. Aí você vai aparecer, né, quando você clicar nessa caixa de texto que tem aí, Environment, vão aparecer algumas opções. Tá? E aí você clica no amolar. O Hamida, aqui é o nome do cara que criou, é o primeiro autor do artigo, de uma das redes que tem disponíveis ali, para você testar, tá? Mas aí, se você rodar outras redes, o resultado vai sendo todo acumulado aqui. Aí você escolhe se quer mostrar todos os resultados, alguns dos resultados. Quando você clica aqui, aí que é bem bacana. Você vê a imagem, ó, a RGB que foi criada. Você vê ali os pixels que estão sendo usados para treino. Você tem os pixels que estão sendo usados para teste. Aqui é muito parecido essas duas imagens aí de teste e treino, porque a gente está escolhendo aleatoriamente da imagem inteira. Mas tem outro modo de amostragem lá, que é o Disjoint, que ele vai tentar pegar uns pixels de teste e treinamento de regiões diferentes da imagem, tá? Aí tem vantagens e desvantagens dessa escolha. Reparem ali que tem os gráficos de perda no conjunto de treinamento, acurácia no conjunto de validação, né? Porque quem está acostumado a mexer com Deep Learning, você sabe bem do que se trata. Depois que ele terminar de aprender, ele vai pegar o conjunto de teste, né, e vai aplicar, né, a rede que ele aprendeu, né, os pesos que ele aprendeu, o modelo que ele aprendeu nesse conjunto de teste, e vai te dar lá uma matriz de confusão, vai te dar alguns valores de algumas métricas, ó, medida F ali, dá as métricas também por classe. Ele mostra uma imagem agora classificada usando essa rede que ele aprendeu ali, ó. Então é bem bacana, tem um monte de coisa. Esse vídeo eu não busquei entrar nos detalhes aqui, mas para despertar a curiosidade de vocês em todas essas ferramentas. Então eu falei aqui do Sentinel-2, como baixa a imagem de satélite, depois teve o QGIS, né, algumas coisas no QGIS, depois teve o Deep HyperX, né, e teve o Wisdom aqui, que é esse quarto aqui que eu mostrei, que permite visualizar os resultados conforme está executando. É isso aí, pessoal.